E hoje o nosso foco na saúde é sobre um tema muito legal, faloplastia. E trouxemos um convidado muito especial, especialista nesse tema, Dr. Leonardo Fernandes. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e dividir esse conhecimento do doutor com todos nós. Para mim é um prazer estar aqui com você, para a gente poder falar mais um pouco desse tema, que para muitas pessoas ainda é um tabu, ainda existem medos sobre isso, mas nós vamos tirar hoje muitas dúvidas aí. Com certeza. Doutor, a faloplastia é uma cirurgia íntima masculina que é o aumento do pênis. Essa cirurgia, ela traz um resultado mesmo no comprimento e na espessura? Sim, é um procedimento cirúrgico permanente que a gente usa tecidos do próprio paciente, conseguindo alongar ali os corpos cavernosos, que são aqueles responsáveis pela rigidez. Então conseguimos 3, 4, alguns pacientes até 5 centímetros. E também utilizamos a gordura do próprio paciente para conseguir aumento da espessura. Então um engrossamento ali, mais ou menos 20 a 30% da circunferência original. E quais são os riscos, doutor, dessa cirurgia? Geralmente a cirurgia da faloplastia, ela vai ter apenas riscos da cicatriz, às vezes pode ali embaixo, dependendo da cicatrização do paciente, se for muito exagerada, pode dar um pouco de fibrose. Mas para isso nós sempre orientamos alguns exercícios, fisioterapia pós-operatória. Isso é muito importante o paciente seguir todas essas orientações para ele ter um resultado permanente, um resultado que seja satisfatório e manter ali todo aquele tamanho que foi conquistado com a cirurgia. Ah, que legal. Doutor, e o doutor comentou que o doutor usa a gordura do próprio paciente. Essa gordura, ela é retirada, feita uma lipo e ela é injetada já após a retirada da gordura? Então, nós retiramos a gordura, fazemos uma lipoaspiração. Alguns pacientes, às vezes, até fazem cirurgias combinadas, querem fazer uma lipo de definição, uma lipo 360 graus. A gordura, ela precisa ser preparada para colocar ali em 2 camadas no genital. Então nós usamos ali alguns instrumentos para poder estar transferindo a gordura. Tem também umas peneirinhas bem fininhas ali. Então fazemos microfat e nanofat, que assim nós conseguimos a gordura como um gel. Aí colocamos na 2ª camada do genital e depois um pouquinho ali abaixo do prepúcio. Então em média 150 a 200 ml, às vezes um pouco mais dessa gordura no genital para conseguir o espessamento. Outro dado interessante da gordura é que ela pode absorver também. Geralmente vai ser 20, 30% de absorção, alguns pacientes 50%. Então se você tem ali 70, 80 ml de gordura, já é suficiente para ter um resultado bem interessante. Mas nós sempre pensamos em colocar o dobro, porque aí se absorver 50% já tem um tamanho muito bom para conseguir esses 20 a 30% de aumento. Doutor, e após a cirurgia, provavelmente existe a preocupação da sensibilidade e da ereção. Como que o homem enxerga isso e como que isso é na realidade, no pós? Então esse é um dos principais receios ali do homem que procura a faloplastia. As alterações de sensibilidade são apenas da pele, são transitórias ali, em média 6 meses você vai ter um retorno, mas a sensibilidade ali sexual, nenhuma alteração e nem também na ereção do paciente no pós-operatório. É claro que precisamos de fazer acompanhamento pós-operatório, tem as drenagens linfáticas, tem uma fisioterapia pós-operatória que é muito importante para manter esse resultado completamente. E é uma cirurgia dolorida? Não, é uma cirurgia muito bem tolerada. A maioria dos pacientes vão queixar uma ardência, um ardor mais tranquilo ali, principalmente na primeira semana apenas, se inchar um pouco mais, e alguns pacientes referem que não tem dor alguma, tanto que o paciente ele pode ali retornar às atividades habituais no 2º dia. E essa recuperação, quando a gente fala no geral, atividade física, a recuperação mesmo dos atos sexuais, quanto tempo? Então, atividade física leve, a gente vai liberar o paciente para começar a fazer. Por exemplo, o paciente gosta de fazer musculação ali, membro superior apenas, sem fazer ali agachamentos, exercícios muito para as pernas. Então, geralmente, 30 dias depois, exercícios físicos mais leves, retorno às relações sexuais em média de 4 a 6 semanas. A maioria dos pacientes ali, 30 dias, já consegue retornar ali suas atividades sexuais normalmente. E existem técnicas diferentes, doutor, para essa cirurgia? Existem algumas técnicas da faloplastia, dependendo do tipo de genital. Então, a técnica mais divulgada na internet, que é mais feita também, é
é a liberação de 2 ligamentos que tem naquela região. Assim você consegue uma tração ali dos corpos cavernosos para você conseguir aquele aumento, aquele alongamento. Existem variações da técnica também que nós fizemos, fazer, às vezes, pegar algum resquício ali daquele ligamento para avançar também. Dependendo do tipo de genital, você consegue ainda pegar tecidos do próprio paciente, que nós chamamos de retalhos. Então pode ser da região de abdômen inferior, às vezes região do subglúteo. Assim nós colocamos ele em 2 camadas também no genital, como se fosse uma prótese. Além da faloplastia, dessa técnica, ainda existem outras técnicas que são técnicas que vão envolver prótese, né? Aí não é essa faloplastia convencional, mas vai depender muito do tipo de genital para escolher o tipo de técnica melhor. Doutor, eu já vi nas redes sociais também alguma coisa que envolve o ácido hialurônico. Isso existe também? É uma técnica? Na verdade, não é uma técnica da faloplastia cirúrgica. Isso é apenas um procedimento temporário, que é um preenchedor, um material externo que pode ser colocado. Geralmente ele é mais superficial ali ao redor do genital e a quantidade é bem pequena, além de ter uma duração muito pequena ali, aproximadamente ali 6 meses, alguns pacientes um pouco mais, mas sempre fica um pouquinho ali e pode ter algumas reações ali ao ácido hialurônico também, que isso não acontece com a gordura, que é um tecido próprio do paciente. Muito legal. E qual é o perfil de paciente que procura o doutor para realizar essa cirurgia? A maioria, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes que nos procuram tem genital de tamanho médio, tamanho padrão ali. Então esses pacientes querem uma melhora na autoestima, uma melhora de autoconfiança também, uma melhora na qualidade dos seus relacionamentos. Esses pacientes são, em média, 90% dos pacientes. Tem os pacientes que têm alguma alteração também congênita, já nasceram com alguma alteração do genital, ou um genital bem pequeno, com a exposição bem pequena dele. Então também são pacientes candidatos à faloplastia. E adolescente pode fazer, doutor? O adolescente ele pode fazer desde que tenha ali uma patologia ou uma alteração congênita que justifique esse aumento, mas a maioria dos pacientes vai ser a partir dos 18 anos. E quais são os receios, medos dos homens em relação à cirurgia? O principal medo que toda semana nós escutamos no consultório é o paciente perguntando: doutor, vai funcionar mesmo depois da cirurgia? Então esse receio, às vezes é um tabu também que o homem tem, e assim, o homem que faz a faloplastia é muito difícil ele comentar isso com o colega dele ou com um amigo, é muito raro. Nós temos às vezes uns pacientes que conversam uns com os outros por telefone, eles conseguem compartilhar como foi a sua experiência, mas o medo maior é se ele vai ou não funcionar, se vai ter a ereção normal, se ele vai levantar. O paciente pergunta assim: vai levantar, doutor? Eu falo: claro, você vai perceber. E muitos pacientes já começam com ereção noturna ou ereção matinal ali, primeiro, segundo, terceiro dia de pós-operatório. Doutor, e essa cirurgia, ela é uma cirurgia que ela dura para sempre quando a gente pensa em tamanho e circunferência? É uma cirurgia permanente, desde que o paciente siga as orientações pós-operatórias que são ensinadas para ele, são escritas também e passadas. Então você consegue um alongamento mesmo cirúrgico ali. É claro que assim, nós já tivemos pacientes que tiveram até mais de 5 centímetros de aumento. Nós temos que imaginar assim, um tamanho de um genital completo, atrás do osso ali do púbis tem de 7 a 10 centímetros. Então se o paciente tem, por exemplo, uma exposição de 7 centímetros do genital flácido, se ele consegue ali uns 4 centímetros de aumento, ainda vai ficar ali, e vamos supor que ele tem ali para trás 7 centímetros. Então o máximo de tamanho que ele conseguiria seria 14. Se ele já ganhou de 7 mais 4, ficou com 11 ali no genital flácido, e o máximo dele é 15, ele não, 14, né? Não tem como ele pegar esses 4 e aumentar mais 14, porque ficar 18, porque o tamanho máximo dele não é esse, né? Então o paciente ganha muito mais ali com o genital flácido e um pouco também com o genital rígido. Então isso aí é muito importante a gente estar esclarecendo para o paciente também, sabendo as expectativas dele, e o exame físico ali na nossa avaliação, isso é muito importante para a gente definir tudo isso, explicar bem, quebrar todos esses tabus e falar da técnica cirúrgica para o nosso paciente. Doutor, e esses pacientes que vão no consultório, realmente eles têm o pênis pequeno? Então, a maioria dos pacientes que nos procuram tem o genital de padrão, né, tamanho normal ali, considerado normal para média, e esses pacientes eles querem uma melhora estética, que vão conseguir ali, bem importante da região íntima, também uma melhora ali no comprimento, uma melhora no espessamento.
É claro que também tem os pacientes que têm o genital bem pequeno, que eles procuram, mas são a minoria. E ainda existem pacientes que têm o genital acima da média, que eles querem uma melhora de autoconfiança, autoestima, melhora nos relacionamentos, uma melhora estética ali do genital, que também se consegue fazer alongamento e espessamento. Alguns ainda pacientes têm um genital muito fino. Às vezes ele tem um tamanho bom e ele quer mais espessura do que comprimento. É claro que nós precisamos de medir, ver ali as proporcionalidades, que não adianta também o genital estar muito grosso se ele não tem um comprimento adequado, fica estranho. Então, essa avaliação estética da área, a avaliação pré-operatória ali do tamanho do genital, da elasticidade, da pele que tem no genital, isso é muito importante para a gente conseguir ali ter um melhor resultado e realizar esse desejo, esse sonho na vida do paciente. Doutor, e qual é a média de tamanho que a gente possa considerar normal para um homem? O genital padrão brasileiro, a média do genital ereto 13, 14 centímetros, do genital flácido ali 7, 8 centímetros aproximadamente. Tem alguns pacientes que nos procuram que às vezes tem 2, 3 centímetros apenas, e tem pacientes acima da média, às vezes eles têm 11, 12 centímetros e querem uma melhora ali estética, uma melhora ali da região, um engrossamento um pouco maior e ganhar alguns centímetros também. Todo homem tem esse desejo. A mulher já procura a cirurgia íntima já há um bom tempo. E desde quando, doutor, que o homem se preocupa com isso? Então, na verdade, o desejo de aumento, ou às vezes você vamos esclarecer assim, desde época pré-histórica, desde a época das cavernas, já tinham desenhos ali nas cavernas e ainda algumas esculturas que eles faziam valorizando então o genital. Porque eles consideravam que os homens, as mulheres principalmente ali, considerando que os homens que tinham um genital um pouco maior, ele poderia dar mais segurança para ela. Ele poderia dar uma prole mais forte também. Então, esse desejo, ele não é apenas ali de 5, 10 anos para cá. Esse desejo já é muito antigo. Então, a maioria dos pacientes que tem todo esse desejo, às vezes tem medo também, tem o tabu ali da cirurgia, não quer que a outra pessoa saiba. Às vezes, alguns pacientes nos procuram e nem a mulher, às vezes, sabe, nem a companheira, eles querem contar. Às vezes contam depois da cirurgia. Então essa procura maior da faloplastia, ela vem ali de 5 a 10 anos para cá, aproximadamente. Mas é uma cirurgia já de muito tempo. É uma cirurgia, há mais tempo era apenas naqueles genitais que tinham alteração congênita. Mas o desejo ali do aumento genital do homem já é de séculos atrás. E doutor, e o homem, existe um tabu ou não sei o termo que eu posso usar, vergonha, dele procurar um tratamento? Porque às vezes não é só o órgão que é pequeno, às vezes é fino, às vezes é uma ereção, ou às vezes ele quer aumentar um pouco. Existe isso? Sim, a gente observa que muitos homens que chegam à clínica, eles chegam quietos, cabisbaixos ali, eles não querem nem que ninguém saiba por que ele está ali. Mas na verdade eles vão encontrar às vezes outros pacientes ali também que eles vão imaginar que seria para esse tipo de procedimento, que é a faloplastia. Mas o homem ainda tem receio, ele ainda tem vergonha de comentar sobre isso. Muito raro um homem, um paciente, ele comentar com um amigo, às vezes até com um irmão que fez esse tipo de cirurgia. Na verdade, eles querem que seja algo mais sigiloso, algo mais reservado. A gente preza muito isso para os nossos pacientes. Diferente de algumas mulheres que já fazem a cirurgia íntima ali feminina há algumas décadas. Isso para elas já passou dessa fase do tabu. Algumas ainda são bem receosas, né? São muito reservadas quanto a isso. Mas o homem de uns 2, 3 anos para cá, ele tem procurado mais. Alguns são mais descontraídos com relação a isso, mas o que eu falo com os nossos pacientes é assim, como a mulher já faz cirurgia íntima ou faz cirurgia de mama ali já há muitos anos e tem intenção, às vezes a mama está bonita, mas eu quero melhorar. Então o homem vem procurando assim também uma melhora estética da região genital. Então assim fazemos essa faloplastia, que é um aumento tanto do alongamento quanto o aumento da circunferência genital. Muito legal esse tema, doutor. E você, homem que está aí nos assistindo, se tiver dúvidas ou curiosidade, manda sua pergunta para nós, que nós vamos encaminhar para o doutor. Ele vai responder. E se tiver muitas perguntas, doutor, fica o convite para o doutor voltar aqui para tirar as dúvidas. Vamos deixar aqui também o contato do doutor. Pode entrar em contato direto com o doutor ou entrar em contato através do nosso canal, que nós vamos
vamos repassar para o doutor. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, foram bem válidas, algo novo no mercado, né? Mas eu acho que é algo que tem que ser divulgado. Se você conhece um amigo, não fique com vergonha, divulgue, porque vai ajudar a aumentar a autoestima do seu colega, não é, doutor? Isso mesmo, um prazer estar aqui falando desse tema que a gente gosta tanto e estuda tanto também, para a gente poder estar quebrando tabus, para a gente tirar esse medo que o homem tem e às vezes um receio de procurar, às vezes até de ligar ali, para poder estar conectando com algo que pode transformar a vida dele, esse desejo, esse sonho que é possível se realizar, sim.